Imagine estar em Jerusalém naquela manhã fatídica. A brisa leve traz consigo um presságio sombrio. As ruas normalmente vibrantes estão agora cheias de uma tensão palpável. Os que estavam lá testemunharam cada detalhe da crucificação de Jesus Cristo. Vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas e levá-lo comigo nesta jornada, como se estivéssemos lá, sentindo cada momento. Era uma manhã diferente. Um silêncio estranho pairava no ar. Caminhando pelas ruas de Jerusalém, a multidão se aglomerou, movida por uma curiosidade mórbida. Os rumores eram claros. Hoje, Jesus de Nazaré será crucificado. Todos haviam ouvido falar dele. Quem não ouviu? Suas palavras de amor e sabedoria tocavam corações e desafiavam o poder estabelecido. Mas naquele dia, tudo parecia errado. O sol mal havia nascido e já se sentia um peso no ar, como se a própria natureza soubesse o que estava por vir. Ao chegar ao Gólgota, o lugar da caveira, o cenário estava montado. Soldados romanos, rudes e impiedosos, preparavam as cruzes. A multidão estava dividida entre lágrimas de desespero e gritos de condenação. E então, Jesus, carregando sua cruz, cambaleava, suas forças se esvaindo a cada passo. Seu rosto manchado de sangue e suor ainda irradiava uma calma que ninguém conseguia entender. Ele tropeçou e caiu, e nesse momento, um homem chamado Simão de Cirene foi forçado a ajudá-lo a carregar a cruz. Quando finalmente chegaram ao Gólgota, os soldados começaram seu trabalho cruel e meticuloso. Pregaram suas mãos e pés na cruz. O som do martelo ecoava nos ouvidos de quem ali estava. Cada golpe parecia um grito de dor silencioso. Levantaram a cruz com um estardalhaço, e ali estava ele, pendurado entre o céu e a terra. Jesus, o Filho de Deus, em meio a ladrões, em um cenário de extrema crueldade. O sol escaldante batia sobre sua cabeça, e a dor era insuportável. Mas ele permanecia em silêncio, demonstrando uma força além da compreensão humana. As horas se arrastaram. Jesus, com dificuldade para respirar, pronunciou algumas palavras que marcaram profundamente. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Aquilo atingiu os que estavam perto como uma lança. Ele, em sua agonia, ainda pensava em perdão. Os céus começaram a escurecer. O vento soprava mais frio, e uma sensação de pesar tomou conta de todos. O tempo parecia ter parado, e todos ali presentes estavam presos naquele momento de dor e sacrifício. Perto da 9ª hora, Jesus bradou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Suas palavras reverberam no silêncio pesado. Pouco tempo depois, com um último suspiro, ele disse: está consumado. E ali, Jesus entregou seu espírito. A terra tremeu, as rochas se partiram, e o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Muitos caíram de joelhos, incluindo um centurião romano que declarou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Com a morte de Jesus, a esperança parecia ter desaparecido. Seu corpo foi descido da cruz com cuidado, envolto em lençóis limpos e colocado em um túmulo novo, cavado na rocha. Uma pedra grande foi rolada para fechar a entrada. E ali, diante daquele túmulo, muitos se perguntavam: o que será de nós agora? Mal sabiam eles que aquele não era o fim, mas apenas o começo de uma nova era. A crucificação de Jesus marcou o ponto crucial da história, onde o amor e o sacrifício mudaram o destino da humanidade para sempre. Os dias que se seguiram foram de grande tristeza e incerteza. Os discípulos, seus seguidores mais próximos, estavam em choque e medo, escondidos, tentando entender o que tinha acontecido. A esperança que Jesus havia trazido parecia ter sido sepultada com ele. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. 3 dias após sua morte, ao amanhecer, algumas mulheres que seguiam Jesus foram até o túmulo para embalsamar seu corpo. Para sua surpresa, encontraram a pedra removida e o túmulo vazio.
Maria Madalena, uma das mulheres, chorava inconsolável quando viu alguém que pensou ser o jardineiro. Mas ao ouvir seu nome ser chamado, ela reconheceu Jesus. Ele estava vivo, ressuscitado, como havia prometido. A notícia da ressurreição se espalhou rapidamente. Jesus apareceu para muitos de seus seguidores, mostrando suas feridas, provando que ele realmente havia vencido a morte. Ele passou 40 dias com eles, ensinando e preparando-os para a missão que tinham pela frente: espalhar sua mensagem de amor e salvação por todo o mundo. E assim, com a ascensão de Jesus ao céu, começou uma nova era, onde a fé e a esperança renasceram com força. Nos dias seguintes, os discípulos de Jesus, agora apóstolos, começaram a se reunir com regularidade. Em uma dessas reuniões, o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo, enchendo-os de sabedoria e coragem. Era o Pentecostes, e aquele evento marcou o início da igreja cristã. Cheios de um novo vigor, os apóstolos saíram às ruas, pregando e realizando milagres em nome de Jesus. Pedro, que antes negara Jesus 3 vezes, agora falava com uma convicção inabalável. Suas palavras tocavam os corações e convertiam multidões. E assim, a mensagem de Jesus começou a se espalhar pelo mundo. Os apóstolos viajaram para terras distantes, enfrentando perseguições e dificuldades, mas sempre guiados pela fé inabalável em seu Mestre ressuscitado. Cada milagre, cada conversão, era uma prova viva do poder e do amor de Jesus. As comunidades cristãs começaram a surgir, e com elas, a esperança de uma vida nova e eterna. Mas a vida dos apóstolos não foi fácil. Eles enfrentaram prisões, açoites, e muitos foram martirizados por sua fé. Contudo, em meio a todas as adversidades, a chama da fé continuava a arder. O sangue dos mártires se tornou a semente da igreja, fortalecendo ainda mais a convicção de que Jesus era, de fato, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Ao refletir sobre tudo isso, lembro-me das palavras de Jesus: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Essa vitória, que começou com sua morte na cruz e se concretizou em sua ressurreição, continua a inspirar e transformar vidas até hoje. A crucificação de Jesus Cristo foi o ponto de inflexão na história da humanidade. Um evento que trouxe luz e salvação em meio à escuridão e esperança em meio ao desespero. A mensagem dos apóstolos se espalhou por todas as regiões do Império Romano e além. Paulo de Tarso, um dos maiores evangelistas, dedicou sua vida a levar a palavra de Jesus aos gentios. Suas cartas, escritas às comunidades cristãs, são até hoje uma fonte de sabedoria e orientação para os cristãos. Paulo enfrentou inúmeros desafios, incluindo naufrágios, prisões e perseguições, mas sua fé nunca vacilou. Ele acreditava firmemente que o Evangelho de Jesus Cristo era a salvação para toda a humanidade. Outro apóstolo notável foi João, que escreveu o Evangelho que leva seu nome, além das 3 epístolas e o livro do Apocalipse. João foi um dos poucos apóstolos a morrer de velhice, mas sua vida também não foi isenta de sofrimento. Ele passou muitos anos exilado na ilha de Patmos, onde teve visões que compuseram o Apocalipse, um livro repleto de simbolismos sobre o fim dos tempos e a vitória final de Cristo sobre o mal. Com o tempo, a mensagem de Jesus chegou a Roma, o centro do poder mundial da época. A princípio, os cristãos foram severamente perseguidos pelos imperadores romanos, que viam na nova fé uma ameaça ao culto ao imperador e à unidade do império. Muitos cristãos foram lançados aos leões, queimados vivos ou crucificados. Mesmo diante dessa brutalidade, a fé cristã não só sobreviveu, como também floresceu. A coragem e a fé dos mártires inspiravam outros a se converterem, e a mensagem de amor e perdão de Jesus ressoava cada vez mais forte. A conversão do imperador Constantino no início do século IV foi um ponto de virada. Com o Édito de Milão em 313,
o cristianismo foi legalizado e, eventualmente, se tornou a religião oficial do Império Romano. A cruz, que antes era um símbolo de vergonha e execução, transformou-se em um símbolo de fé e esperança, representando a vitória de Cristo sobre a morte. Os séculos seguintes viram a propagação do cristianismo por toda a Europa, Ásia e África. Missionários corajosos levaram a palavra de Deus para terras distantes, enfrentando desafios imensos. O impacto da mensagem de Jesus continuou a crescer, moldando culturas, inspirando movimentos sociais e influenciando leis e governos. A essência dos ensinamentos de Jesus, amor, compaixão, perdão e justiça, continua a ressoar e a transformar vidas até os dias de hoje. Refletindo sobre a crucificação e ressurreição de Jesus, é impossível não se maravilhar com o poder de sua mensagem. Ele não apenas mudou o curso da história, mas também ofereceu um caminho para a redenção e a vida eterna. Seu sacrifício foi um ato de amor supremo, e sua ressurreição é a promessa de que a morte não tem a palavra final. Jesus nos mostrou que, mesmo nas situações mais sombrias, há esperança e luz. Ao encerrar esta narrativa, convido você a refletir sobre o impacto que a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo tiveram em sua vida. Como essa história tocou seu coração? Como você pode aplicar os ensinamentos de Jesus em seu dia a dia? Compartilhe suas reflexões nos comentários e continue a espalhar a mensagem de amor e esperança do Senhor Jesus. Espero que esta narrativa tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o meu ao vivenciá-la. Deixe seus comentários abaixo e compartilhe suas reflexões. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Deus abençoe a todos. Até a próxima.